Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um estudo de Magnetismo e Espiritismo. Boa noite, Ednélia, Francisco e Rose. Boa noite, Ana, boa noite, Francisco, Rose, os companheiros da terça-feira, e boa noite a todos vocês e todas que estão chegando para mais um dia de estudo do magnetismo e espiritismo, e que tenhamos uma noite abençoada e com bastante proveito. Boa noite a todas e a todos. Também desejo uma ótima noite a todos, que a gente consiga continuar esse momento de aprendizagem, né, de interação entre nós. Enfim, gente, bem-vindos e bem-vindas a todos nós. Boa noite a todos, boa noite às minhas colegas da coordenação, que fazem a maioria desse programa. Boa noite a todos que nos escutam, que hoje nós tenhamos muito magnetismo, muito espiritismo e muito amor nos nossos corações. Muita paz. Deixa eu dar uma boa noite para o povo que está chegando. Eu já coloquei aí alguns: Rafael, Eunice, Elânia, Sueli, Socorro, Denise, Nena, Ana Clébia, Raquel Alves, Socorro. E aí tem alguns com Facebook Use que eu não sei quem é, que realmente não aparece aqui. Quem? Nájila, Emilce, está aqui, eu estou vendo pelo Facebook, né? E a Luzia chegando. Enquanto tem mais gente chegando, aí o Pedrinho chegou, coisa boa. Pedro, boa noite. Vamos lá, vou trazer alguns recadinhos lá da nossa programação do CEAL essa semana, né? Amanhã, quarta-feira, estudo da Revista Espírita. Estamos estudando um artigo de 1860, resposta de Allan Kardec à Gazette de Lyon. Estamos na parte 3. Está sendo muito, muito bom esse texto. Kardec falando sobre... traz argumentos muito bons de como a gente perceber essa questão dos detratores, né, querendo difamar o espiritismo, e aí ele vem com toda a sua docilidade, né, mostrando argumentos bons para combater. E aí, na quinta-feira, a gente está com um estudo maravilhoso, que vai ser trazido pela nossa querida Ednélia, né, e o tema é Compreendendo as Leis Morais. Vai ser muito bom. É estudo e aplicação do magnetismo espiritual às 8 horas, tá? A gente conta com vocês. No domingo, a gente tem um tratamento espiritual às 19h30, os trabalhadores da última hora. E na segunda-feira estamos com o estudo do Livro dos Espíritos, né, às 19h30. Então, o pessoal ainda continua aqui. Tiane, Lourão, quem mais para mim aqui não aparece? Enfim, vamos começar. Hoje a gente vai tratar de um tema muito, muito bom, interessante para vocês, para a gente, que a gente gosta muito, e a gente vai trabalhar com os procedimentos de Deleuze, né? Então, Rose, pode fazer a nossa prece inicial, por gentileza? Posso. Então, vamos buscar uma posição que a gente possa ficar mais relaxados, né? Que a gente possa nos concentrar mais. Vamos pensar em Deus e nos nossos anjos da guarda, nos nossos amigos, familiares, que já estão no mundo espiritual, que sempre nos ajuda. Bondoso Deus, Pai de infinita misericórdia, de amor e de justiça, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade
de estarmos reunidos em Teu nome, para aprendermos um pouco mais sobre a ciência do magnetismo. Obrigada, Pai, por essas maravilhosas lições que aprendemos dos espíritos, que aprendemos dos magnetizadores clássicos e dos contemporâneos também. Te pedimos, Senhor, nesta noite, que possamos compreender bem os efeitos que o magnetismo proporciona ao magnetizado. E que possamos, em nossa prática, realizar cada vez mais e bem o magnetismo. Abençoa-nos, Senhor, hoje e todo sempre. Que assim seja. Amém. Eu falei domingo, Anice? Não, não é domingo, não. Sábado é o estudo Tratamento Espiritual, às 19h30. E na segunda, o Livro dos Espíritos. Será que eu falei domingo, gente? Mas, enfim, no final do estudo eu falo de novo. Bom, foi mal. Tá aí o Pedro dizendo, comigo falando, eu tô doida, gente. Enfim. Hoje a gente vai estudar uma parte do capítulo 3 do livro de Deleuze, que é esse aqui, tá? A maioria dos próximos estudos que a gente vai fazer é desse livro, né? Instruções Práticas sobre o Magnetismo Animal, de François Deleuze. É tradução da equipe do Jacó Mello, né? Tem a revisão de Jacó Mello nesse livro. E aí, hoje, a gente vai estudar exatamente esse tema, efeitos pelos quais a ação do magnetismo se manifesta. A gente vai entender que tipos de efeitos manifestam a ação do magnetismo, como que a gente pode perceber a ação do magnetismo, e também a gente vai trazer os procedimentos que Deleuze utiliza a partir desses efeitos, que muitas vezes é necessário tomar alguns procedimentos ali na hora quando está tratando o assistido. E aí eu vou abrir aqui os slides, dividir com vocês e passar para a nossa amiga Ednélia. Deixa eu só... Eu vou aumentar aqui, amiga, aí você pode ir me avisando, né, para passar, que agora eu já não estou vendo mais vocês, então vocês vão me avisando aí. Tá bom. Uhum. Gente, hoje a gente vai trabalhar, como a Ana falou, a primeira parte desse capítulo, né, que fala sobre os efeitos pelos quais a ação do magnetismo se manifesta, certo? Então, assim, por que a gente decidiu dividir esse estudo? Porque o capítulo todo, ele é muito interessante, ele é muito bom, e aí iria ficar, talvez, um pouco corrido. Então, assim, hoje, assim, como não é um estudo que talvez não se alongue tanto, vocês podem aproveitar as dúvidas de vocês, inclusive de estudos anteriores, e trazer. Você não pode adiantar o conteúdo, mas assim, né, a gente tendo que ia trazer também um pouco da experiência de cada um, tá? E aí, pronto, Ana, pode passar. Os efeitos pelos quais a ação do magnetismo se manifesta. Aí o que ele diz? Que há enfermos sobre os quais o magnetismo não age, dependendo de quê? Da constituição particular do assistido, do tipo de doença ou falta de relação magnética. Aí o que ele vem dizer? A constituição particular do assistido. Muitas vezes esse assistido ele
ele repele os fluidos do magnetizador. Então, assim, tem condições, assim, tem algumas situações que o assistido não recebe com o magnetismo, os fluidos, de forma a colaborar, a contribuir para o seu tratamento. E aí o tipo de doença também são doenças assim que ele fala quando ela está já bastante tempo radicada, instalada na pessoa, e aí é muito mais difícil. Então, assim, às vezes pode acontecer. E a falta de relação magnética. E aí ele vai tratar disso aí. A relação magnética, como a gente sempre frisou, é muito, muito importante que ela se estabeleça, né? E aí ele vem falar, só que assim, às vezes a gente pode até se aperrear com alguma coisa e ficar apreensivo e com essa questão, mas olha o que ele diz, que a relação magnética pode se estabelecer depois de várias sessões. Quer dizer, nem sempre na primeira sessão a gente vai conseguir que se estabeleça essa relação magnética, certo? E aí ele diz assim, que o ideal é provar por 15 dias. Por que ele fala, olha, 15 dias, são 2 semanas, gente. Então, assim, é um tempo que a gente, algumas pessoas poderiam dizer, poxa vida, depois de 1 semana a gente não conseguiu estabelecer a relação magnética, mas ela pode se estabelecer ao longo do tempo, ela ir se estabelecendo aos poucos, ela pode se estabelecer de forma mais acentuada e melhor, de ser trabalhado mais na frente. Então, assim, é insistir, é não se apavorar, é não ficar com essas sensações e esses medos que mais atrapalham do que ajudam, certo? E aí ele diz que para afirmar que não há relação magnética, é necessário que não haja mudança nenhuma ou que a doença se agrave seguindo o seu curso natural. O que ele quis dizer aqui? Que se a gente não fizer nada, a pessoa que está doente, aquela doença vai seguindo um curso normal da vida, né? Ela vai se agravando e tudo mais. E aí, o que acontece? Se você vir que você está tentando estabelecer uma relação magnética com o seu assistido, e você não consegue, e aí você vai saber através dessas questões. Uma, que a doença continua avançando, que a doença está seguindo o curso dela, ou quando ele diz que não haja mudança nenhuma, o que é essa mudança? Seria exatamente barrar a evolução da doença ou mesmo trazer algo positivo. Ele falou? Alguém ia falar? Deixa eu ver se eu deixei o meu. Só colocar uma coisinha, Ednelli, que eu acho que vale a pena enfatizar, é que quando ele fala que o ideal é provar 15 dias, nessa época aí eles magnetizavam todo dia. Então é bom frisar isso. No nosso caso, nem sempre a gente está magnetizando todo dia. Então, às vezes, essa questão de provar se torna muito maior o tempo para realmente perceber se não tem nenhum tipo de, se não conseguiu fazer nenhuma relação magnética, né? Os magnetizadores clássicos, eles eram fora de série, porque eles magnetizavam muitas vezes 3 vezes ao dia. Às vezes, ele tem relatos de que havia essa necessidade, e eles se dedicavam de forma sistemática, muito intensa, e eles viam resultados realmente muito bons. E aí ele diz aqui que muitas vezes o magnetismo restabelece a harmonia dos órgãos sem provocar nenhuma sensação. A ação positiva é confirmada pela melhora da saúde. Então, assim, outro ponto que a gente tem que levar em consideração. O quê?
algumas pessoas sentem alguns sintomas de acordo com o que você vai magnetizando, né? Mas tem outras que não sentem nada. Então, assim, você vai... E se você estiver esperando algo miraculoso ou uma resposta de que possa ver ou entender, e aquele assistido não te der essa resposta, você pode ficar na dúvida. Mas se você encontrar uma melhora da saúde dele, você vai ter a confirmação de que você está conseguindo avançar, de que aquele tratamento está sendo positivo, certo? E aí ele diz que deve-se seguir os procedimentos indicados com paciência, devoção e zelo, sem se preocupar com efeitos ostensivos. Vejam bem, esses efeitos ostensivos às vezes acontecem, e aí a gente tem que estar preparado para encarar com naturalidade. São reações que podem ocorrer, são reações... Entretanto, como ele falou no item anterior, pode ter assistido que não aconteça nada. Então, assim, por exemplo, agora eu estava magnetizando uma pessoa e essa pessoa disse para mim que sentia, isso à distância, agora nesse período de pandemia, e essa pessoa disse para mim que sentia, enquanto estava magnetizando, sentia os fluidos, sentia o movimento todo. Então, assim, e até me disse, porque essa pessoa que eu estava magnetizando também é magnetizadora. E ela disse, que bom que eu senti o que as pessoas muitas vezes relatavam para mim, que sentiam isso. E aí, ela ficou muito feliz porque estava sentindo aquilo. Mas todo mundo sente? Não. Muitas vezes a magnetização que se está promovendo ali é presencial e a pessoa não sente nada. E mesmo à distância, pode acontecer que sim, pode acontecer que não. Então, assim, essas coisas, essas situações, esses efeitos mais notórios, mais ostensivos, podem ocorrer, mas podem não ocorrer. Então, como é que você vai saber que aquele tratamento que você está promovendo, ele está sendo positivo? Através da melhora da doença, certo? E aí ele fala muito, muito, muito bem isso. E é você seguir com paciência, devoção e zelo, certo? Então, assim, é fazer a sua parte e tratar como algo natural que realmente é. Alguém vai falar? Alguma coisa? Não, eu pensei que tinha alguém falando. Então, aí a Deleuze fala que para magnetizar bem, é preciso ater-se a tudo, anterior, pronto, a tudo, não se espantar com nada e não se ocupar dos efeitos que se produzem, a não ser para dirigir melhor a ação do magnetismo. Então, assim, é focar no que está fazendo. Então, assim, ao que está fazendo, a tudo, quando ele diz a tudo, especialmente as respostas que você está obtendo ali do assistido, você tem que se ater à questão das respostas que está lhe dando, se são positivas, se são negativas, se ele está passando bem, se ele não está, e que se você tem que mudar alguma estratégia, porque de determinada forma que você está fazendo, ele não está aceitando, ou não está gostando, ou não está se sentindo bem. Então, assim, é se ater a tudo, ao que você está fazendo. E aí não se espantar com nada que possa ocorrer. Assim, eu já tive uma situação que o assistido, a assistida ali, começou a falar coisas que, assim, em tese não faziam sentido. Mas, assim, se talvez alguma outra pessoa tivesse se espantado com aquilo, mas não, a gente tem que ter noção que o papel da gente é daquele que está no comando, que você que vai comandar aquilo ali.
E aí, não se apavorar com as coisas, certo? Não se espantar com nada e não se ocupar dos efeitos que se produzem, a não ser para dirigir melhor a ação do magnetismo. Certo? É fantástico, é isso mesmo. É essa questão que você tem que se ater. E um outro slide. Né? E aí ele diz que as instruções que ele dá no livro têm como objetivo prevenir as ideias falsas, certo? Então, assim, algumas pessoas até achar que aquilo é coisa de outro mundo, aquilo é... Não, são coisas normais, provocadas por fenômenos da natureza, são fenômenos naturais, certo? Combater os exageros por falta de experiências. Gente, isso aqui é outra coisa muito séria, mas muito séria mesmo. Por quê? Porque a falta de experiência, ela pode provocar o quê? Você pode magnetizar sem experiência ou sem um estudo, sem saber direito? Pode. Pode conseguir algumas conquistas? Pode. Porém, o que acontece? Se você se deparar com situações que fogem daquilo que você reconhece, você pode exagerar aquilo porque não conhece, porque aí você não vai reconhecer que é algo natural. E aí você pode levar aquela situação para uma outra, ou se apavorar e se afastar do magnetismo, achando que existem coisas demais ali, quando na realidade é apenas falta de conhecimento seu, certo? Fortalecer a confiança nas suas próprias forças, certo? Saber que você pode. Claro, no nosso caso, como espíritas, com a ajuda dos nossos anjos, a ajuda dos bons espíritos, pedindo sempre a proteção de Deus. E saber mudar procedimentos conforme as modificações das circunstâncias. E isso é exatamente o que a gente estava falando antes, né? Que a gente tem que se ater a tudo, e que se um assistido não consegue ficar bem com aquilo que você está fazendo, você tem que saber adequar, você tem que saber modificar aquilo que você está fazendo para poder aquela pessoa se beneficiar, certo? E usar a influência de sua boa vontade. Então, assim, você sabe, as instruções que ele dá é para que você saiba e você consiga fortalecer a confiança nas suas forças e usar a sua influência, a influência da sua boa vontade, da vontade que você tem de fazer o bem. Tá certo? Então, é isso. Pronto. Vamos dar continuidade agora em relação aos esses efeitos, né? Que a ação do magnetismo vai se manifestar em torno do magnetizado. Então, há enfermos que sentem a ação magnética de várias formas, né? É importante, antes até de começar a pontuar esses efeitos que o enfermo, né, o magnetizado sente, é que Deleuze vai expor que esses efeitos, eles se dão em diferentes circunstâncias, né? Ou seja, em pessoas diferentes, né? Em épocas diferentes, né? Eles se magnetizavam muitos, né? E no decorrer do tempo e do espaço, aconteciam muitos efeitos. Então, ele tenta trazer isso para que a gente possa já não aprender com isso e não sofrer muito, né? Porque a gente já vai aprendendo muita coisa até antes mesmo de colocar em prática. Então, ele diz, dificilmente todos esses efeitos vêm reunidos em uma só pessoa, né? Porque às vezes a gente fica esperando que ver uma pessoa adormecer logo, ver uma pessoa sentir aquilo, sentir outra coisa, né? Nem sempre, porque os indivíduos são muito distintos, né?
começou a falar, a constituição particular de cada pessoa é bem distinta. Então, tudo vai depender dessa constituição e da observação que a gente vai fazendo no nosso magnetizado, e também o próprio magnetizado vai se autoavaliando. Isso é muito importante, né? Não só o magnetizador, quanto o magnetizado se autoavaliar, para ver o que está sentindo, quais são os efeitos, né, bons, os efeitos que não são tão bons, etc., né? E aí o Deleuze tenta pontuar alguns, né, que a gente reproduz aí. Ou seja, há enfermos que sentem a ação magnética rapidinho, né? Em poucos minutos, né, como ele diz no livro, mostra 3 minutos, né, eles já começam a sentir algum tipo de efeito, né? E aí já outros sentem depois de muito tempo. Às vezes não sente quase nada numa sessão ou noutra, né? Ou aí os efeitos, eles têm essa tendência de ir aumentando. A gente tem relatos de nossos magnetizados, né, magnetizadas, de que antes diziam que não sentiam nada, né? No máximo sentia um relaxamento, né? Assim, às vezes um sono, mas aí depois vai dizendo, agora eu me surpreendi sentindo isso, sentindo aquilo, né? Então tudo vai depender também desse indivíduo. E aí outros sentem na primeira sessão sensações que se repetem nas outras sessões. Então essas sensações a gente costuma dizer, tem aquele magnetizado que é muito sensível, né? Às vezes a gente diz sensível inclusive à dor, por exemplo, né? Que se concentrar demais em um caso, né, a pessoa pode sentir uma crise, sentir uma dor. Outras pessoas não sentem, né? Por exemplo, a dor, ou uma sensação agradável, né? Ou uma sensação de calor ou de frio, enfim. Mas isso também tem a ver com essa observação que a gente vai fazendo, né? O magnetizado e o magnetizador, tá? Outros sentem e passam, né? Achei interessante porque ele vai dizer que tem pessoas que não sentem nada, né? Tem pessoas que sentem muito, tem pessoas que sentem e passa, volta, né? E esses que não sentem nada, ele diz que tem uns que, depois de ter obtido, desde o primeiro dia, muitas sensações, ele sentiu muita coisa desde o início, ficou surpreendido com tanta sensação, né, que nem esperava, que aí depois, aí ele vai dizer que depois acabam como se acostumando, né, naquelas sensações e não conseguem mais sentir nem um alívio, né? Então, isso é importante, gente, mas são pontuações que a gente poderia ver, poderia ter, a gente pode observar de outras formas em várias pessoas diferentes, né? Agora, essa questão de sentir ou não sentir vai depender muito. Quem escuta a prece do Cícero, quando ele começa o magnetismo mesmo, os anjos começam a nos magnetizar, ele diz, né, ele começa dizendo, uns sentirão um calor, outros sentirão isso, outros nada sentirão. Porém, isso não significa que não haja o efeito magnético. Porque o efeito magnético vai depender de todas aquelas questões que nós já estudamos, né, dos princípios do magnetismo que vão atuar, né, em nós. Um dos princípios é a vontade, a prece, o desejo de fazer o bem. Então, a gente tem que se agarrar e confiar nisso também, para que a gente não fique presa apenas a efeitos sensitivos, né, dos sentidos, a efeitos dos sentidos do corpo, né, isso é bastante importante, a gente refletir, né. Vamos passar para o outro? Pronto. E aí, Deleuze é bem didático também, né, ele também dá um ótimo professor, que é bem didático. Ele vai dizendo, né? Então, tem efeitos variados, né?
ele chama de enfermo, a gente chama de assistido, né? Mas quer dizer, o magnetizado, né, o assistido, pode sentir uma ou mais sensações, podem se modificar, podem se repetir em outras sessões. Vejam bem esse verbo, podem, né? Porque é aquilo que a gente já vinha tentando explicitar, né? Pode sentir, tá? Pode sentir essas sensações que ele vai descrever aí embaixo, né? Um calor. Então, muitos magnetizadores, que a gente tem a questão, né, dos magnetizadores palmares, né, que sentem, o próprio magnetizador, agora falando do magnetizador, sente alguma sensação, seja de calor, de frio, um belisquinho, alguma coisa na palma. Outros já sentem mais nos dedos, né, que ele chama, Barão de Potê chama também de digitais, né, Barão de Potê, enfim, o Deleuze também, que é como se os fluidos se desprendessem, né, dos dedos. E do caso do magnetizado, né, como vai ser. Então, essas sensações são muito variadas, então, calor, frio, uma coisa quente, né, e essa sensação de dormência, né, como se a gente tivesse com alguma parte do corpo adormecida, né, formigamento, dores, né, em alguma parte do corpo, tá? E essas dores podem e devem se deslocar, né? Se deslocar até as extremidades para que ela vá embora, né? Isso é o ideal. O magnetizador consiga desalojar uma dor, tirar uma dor, né? É importante. Mas, assim, um exemplo que eu gostaria de dizer em relação às sensações, gente, e que foi logo assim, mais ou menos no início, quando eu comecei a magnetizar, uma assistida, ela sentiu muitas dores. Então, teve um momento que estava tudo bem, tudo tranquilo, estava no que Deleuze chama as grandes correntes, né, ou os longitudinais, e quando começou as técnicas propriamente ditas, que tinha imposição, tinha dispersiva, etc., a dor se localizou nos pés de uma forma que a assistida quase grita de dor, né? E aí, quer dizer, que sensação foi essa de dor que ela sentiu? Foi por causa da concentração, do magnetismo? Foi por causa da sensação que ela deveria sentir? Foi uma crise necessária, o que alguns magnetizadores chamam de crise, né? O que foi? Foi uma sensação de dor. E cabe ao magnetizador, como disse a Adnélia, observar. Naquele momento, tratar a dor, tentar dispersar bem. No caso dessa magnetizada, ela mesma dizia, dispersa, dispersa, dispersa. Ou seja, havia, inclusive, uma intuição nela disso. E o procedimento foi esse, dispersar, 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 até a pessoa melhorar. Porém, aí a gente precisa ir observando o que significa aquilo. Se é um problema da enfermidade, se é uma questão do momento, se é da constituição da assistida e daquela enfermidade, enfim. Não dá para a gente se assustar logo e dizer que ali é uma dor causada pelo magnetismo. Pode ser também causada pelo magnetismo, chegar a um ponto de mudar técnica, mudar o magnetizador por conta da relação, né? Mas é mais para a gente perceber essa variedade mesmo de efeitos que a gente vai encontrar e ter sempre o cuidado, e ter sempre na mente, no coração e na alma os princípios do magnetismo, né? Os princípios que são superiores, ao meu ver, às sensações, né? Ambos são importantes, mas os princípios, né, do magnetismo misto, como a gente chama, o magnetismo espiritual, né, misto, que é espiritual, e o magnetismo propriamente dito, precisam, né, dessas observações e principalmente, né, dos princípios. Bom, mas continuando, aí tem necessidade de fechar os olhos, ou seja, o magnetizado, isso é muito comum, né, muito comum a gente ver
os nossos magnetizados geralmente fecham os olhos, né? E fecham os olhos mesmo para dormir. Muitas vezes, né, as pessoas relaxam de tal forma que dormem ou cochilam, né? De qualquer forma, é um sono magnético, tá? Que é muito bom. Quando o assistido adormece, mesmo que não seja um sono assim, profundo, não é nesse sentido, mas se estabelece ali uma atuação mesmo do magnetismo profundo, ou seja, os efeitos do magnetismo atuam muito durante o sono. E aí diz, né, é natural, calma, bem-estar, promove tudo isso, né? Inclusive a questão do sonambulismo, que aí é um assunto à parte, né? Como o próprio Deleuze diz nesse capítulo, ele diz, olha, isso aqui vai cenas para o próximo capítulo, porque é algo que a gente precisa realmente pensar numa profundidade maior, né? Então, isso aí a gente vai ver que quando o magnetizado dorme, também vai ter um momento de despertá-lo, né? Geralmente, acontece muito comigo, acho que com todos, né? O magnetizado está dormindo ou quase dormindo e você precisa fazer uma pergunta, você está sentindo aqui alguma coisa? E aí ele desperta. Então, é importante também esse diálogo, né, do magnetizador com o magnetizado. Tá? Então, vamos para o próximo. Então, há efeitos variados, aí continua, né? É um efeito muito geral, muito comum, essa questão de desalojar, né? No magnetismo, essa questão de desalojar o mal e se deslocar no sentido da corrente. Se não sumir na primeira sessão, desaparece nas outras, né? No sentido da corrente, é exatamente, né, o sentido do magnetismo que vai nas grandes correntes, né, que você vai de um ponto para as extremidades. Então, desalojar uma dor do ombro, né, você vai para as extremidades dos dedos da mão, né, e assim segue, né. Então, o sentido das correntes é esse, ou seja, as grandes correntes, os longitudinais que você vai tentar tirar a dor, e tem aquelas técnicas, né, de desalojar o que ele chama de o mal, né, e achar o sentido das correntes que se estabelecem. É isso que é importante, né? Agora, a dor, ela pode não sair imediatamente, e aí você vai tentar continuar isso nas sessões seguintes, tá? Há casos que é necessário continuar para que a dor não se fixe em órgãos mais delicados, exemplo, peito e estômago. Ou seja, né, nessas correntes, pode ser que a dor, ela permaneça em um local, né, qual ele dá esse exemplo aí, a gente tem que ter cuidado, né, com os centros mais importantes, né, também, no cardíaco, por exemplo, né, que as dores, elas precisam, a gente não pode permitir que uma dor permaneça, né, aí. Então, é necessário continuar. Então, é importante isso. E continuar o quê? O desalojamento dessa dor. Acho legal a expressão, né, desalojar. Ou seja, botar a dor para a rua. Sai daqui, vai-se embora, desaloja, você não tem casa aqui no meu corpo, né? Tá certo? Aí, o desalojamento do mal pode provocar dores intensas, né? O mal aí é sinônimo da doença, né? Da dor, né? Digamos, você está tratando um câncer, por exemplo, né? Então, ali a técnica aplicada, né? Você quer tirar aquele mal. Eu vi um vídeo uma vez, uma magnetizadora falando de... Ela fazia uma criação fluídica. Na hora que ela concentrava sobre um tumor, né, maligno, ela imaginava que estava fritando o tumor. Era a cena que ela imaginava, ela criava como se estivesse fritando o tumor, para que ele sumisse dali, né? Então, ela fazia isso em várias sessões, tá? E acontece, né, de provocar dores intensas,
necessário não se inquietar e magnetizar dias seguintes. Isso é parecido com aquele exemplo que eu dei, né? Ou seja, pode ser uma dor provocada, e foi uma dor muito forte, né, nesse exemplo. E o magnetizador tem que estar preparado para isso, ele não pode com mais medo do que os demais, né? Tá certo? Então, é mais ou menos essas questões que a gente traz nesses efeitos variados. Pode passar, ainda tem algum dos efeitos variados? Sim. Ah, sim, com certeza. Esses efeitos aí, né? Que também é a ação do magnetismo, né? Pode gerar bocejos, isso é muito comum, né? Às vezes, uma vez eu estava com uma magnetizada e ela disse assim, eu estou com vergonha porque eu estou bocejando muito, né? Aí depois, para mim, tá ótimo, porque sinal que você está sentindo alguma coisa. Então, bocejos, dores de estômago, vontade de vomitar, vômitos, cólicas, evacuações. Às vezes, quando a gente isso a princípio, a gente imagina que isso é ruim, né? Principalmente cólicas, vômitos, né? A gente pensa que é algo ruim. De fato, não é nada agradável, mas é necessário. Muitas vezes o magnetizador trabalha para que aconteça, né, evacuações desse tipo, né, para que o mal saia, desaloje, né? Há muitos casos. Há casos, né, de pessoas que estão com alguma infecção alimentar, por exemplo, e você aplica as grandes correntes e muito dispersivo, a pessoa ela sente vontade de vomitar para tirar do organismo aquele mal, aquele alimento, aquela infecção, né? Isso acontece. Movimentos nervosos, necessário usar processos para acalmá-los e secundar as tendências da natureza, né? Então, aí vai ser uma necessidade que o magnetizador vai perceber, né? De acalmar, né? De acalmar a própria natureza, né? Porque os efeitos, eles vão mexer com a natureza, vai mexer com os sentidos e com o modo natural da pessoa ser. Ou seja, gente, o efeito tem consequências, né? Quer dizer, toda causa tem consequência. Então, a gente está mexendo mesmo, a ação magnética é profunda. E aí a gente precisa, né, em alguns momentos, dar vazão mesmo a alguns efeitos, outras vezes acalmar, buscar o equilíbrio, tá? Em caso de sensação de irritação do assistido, então, quando o assistido começa a ter você percebe alguma irritação nele, é necessário respeitar vontade de continuar ou parar os procedimentos conforme as possibilidades. Então, é uma questão de equilíbrio também aí, né? Porque você vai buscar equilibrar os procedimentos respeitando a vontade do assistido. É mais ou menos nesse sentido que ele está dizendo, né? Então, assim, tudo quanto for de efeito que a gente for observando, é importante registrar, anotar, estudar, conversar com os colegas magnetizadores, ler, estudar, pesquisar, porque são variados mesmo, o nome já está dizendo, tá bom, gente? Então, para não alongar mais, eu passo a palavra para a nossa amiga Ana. Então, vamos lá, que tá cheio de perguntinhas aqui. A gente vai parar um pouquinho aqui nos slides, vamos ver essas perguntas, vamos discutir. Deixa eu subir aqui, né? Teve uns comentários muito bons. Pedro. Gente, eu vou aqui respondendo alguns, se vocês quiserem responder alguns, já vou falando, viu?
O Pedro diz assim: tem relatos de como esses magnetizadores se sentiam fisicamente após tantas sessões de magnetismo? Tem muitos relatos. Mas assim, geralmente eles focam muito nos relatos dos efeitos no assistido. Embora de vez em quando eles falam, eles sentem cansaço, sentem fadiga, como a gente vai já ver, eles dão orientações de como a gente deve repor os nossos fluidos, né? Repor a harmonia do equilíbrio da saúde, né? Do corpo, tanto física como mental. Então, assim, por isso que a gente fala muito da importância de a gente estar buscando o nosso equilíbrio físico e saúde mental. A Júlia está perguntando: nosso grupo iniciou a magnetização de um outro membro do grupo ontem. Eu tive muitas dificuldades em visualizar a pessoa. Cada vez que eu começava, ela sumia do meu pensamento. Fiz umas 6 ou 7 tentativas até conseguir. Seria isso a dificuldade da relação fluídica? Julinha, geralmente isso tem mais a ver com a questão da concentração, do recolhimento, do que com a questão da relação magnética. Magnetizar à distância não é fácil. Os nossos pensamentos ficam fugidios. Então, assim, nem sempre tem a ver com a relação. Pode ser? Poderia, mas eu acredito que por uma primeira sessão, e para você que ainda está iniciando, eu acredito que tem mais a ver com a dificuldade de recolhimento, porque, gente, recolher não é fácil. Ginésio, você gostaria de complementar nesse sentido? Realmente não é fácil. E algo assim que a gente pode fazer é tentar isso não no momento da magnetização. É a gente tentar fazer exercícios, né, de respiração, de menino, daqui fugiu a palavra, mas tudo bem. As pessoas que se recolhem e fazem meditação. Ave Maria, saiu. Meditação. É isso. Então, assim, é entender que os pensamentos da gente, a gente não vai conseguir se ver livre deles. A meditação eu acho muito interessante. Por quê? Porque o que ela te diz é que você tem que estabelecer um foco. E esse foco, cada vez que o seu pensamento for sair dele, peraí, deixa esse pensamento fluir, mas deixa ele ir embora, vamos voltar para o nosso foco. Aí, se você começar a fazer esse tipo de exercício, você vai começar a ver que você vai ter mais facilidade quando você for magnetizar. Por quê? Porque o foco, quem é? No caso do magnetismo, é o seu assistido. É o trabalho que você está realizando. Então, assim, é um exercício muito, muito interessante. E a gente tratar com naturalidade que os nossos pensamentos, eles vêm mesmo, não tem jeito, a gente não se livra deles. Mas aí a gente volta para o foco. E o foco é o nosso assistido. Socorro colocou: os efeitos devem nos orientar e não nos preocupar. Com certeza. Por isso que a gente tem que ser consciente, né? A gente tem que estudar, tem que refletir, tem que ir atrás dos processos, porque os efeitos têm que nos orientar para o que a gente vai fazer em seguida e não nos assustar. Pelo contrário, porque como os efeitos faz parte da natureza, é uma consequência do magnetismo, ele deve ser uma ferramenta a nosso favor, digamos assim. Mas para isso a gente tem que observar muito, muito bem. Aí teve uma pergunta acho que foi da Rita. Como magnetizar um recém-nascido que está sentindo muitas cólicas? A gente, pelo que eu já li, né, em recém-nascido você usa muitos longitudinais, calmantes, uns dispersivos mais leves, não tão rápidos. E no caso da cólica, você pode fazer uma imposição de mão com circular, mas sempre tentando arrastar para a extremidade, sempre com muita leveza, para não também transmitir muito fluido, né? Quem fala a respeito dos bebês é Ana Vargas. Eu já vi alguma coisa em Deleuze, em Barão do Potê, mas são muito pouco que eu vi até agora. Então, eu sempre vou mais pela regra geral, sempre vou mais pela precaução dos longitudinais, porque são bebês, né? O Lourão.
Muda muito mesmo. No começo senti enjoo, depois passei a sentir tanta calma que fico quase cochilando. E ele fez uma pergunta em relação a isso. Deixa eu ver se eu pego aqui. Ele perguntou se no caso dos enjoos, eu acho que foi quando a Rose falou, então era uma limpeza. Eu falei assim, provavelmente pode ser uma espécie de limpeza ou pode ser. É porque é sempre assim, sempre vai haver vários fatores. Pode ser uma limpeza, pode ser uma dificuldade com o procedimento, uma técnica errada, né? Como é que eu vou saber? Mudando. Às vezes faz parte, e aí o que Deleuze propõe para a gente conhecer, buscar conhecer as doenças. Geralmente aquela doença, a doença naturalmente, ela provoca o que na pessoa? Por exemplo, a pessoa que tem gripe, geralmente ela tem uma fase que ela fica espirrando, que ela fica com coriza, aí depois piora, fica com febre, fica com moleza. Então, se essas coisas já fazem parte e se acelera, faz parte, é como se a natureza estivesse sendo ajudada pelo magnetismo. Então, isso aí não é problema. Se vai acontecendo outras coisas, aí a gente vai ter que ver o que é. Por exemplo, enxaqueca. Geralmente, enxaqueca mexe com o estômago. Quem tem enxaqueca sente enjoos. Então, aí a gente não trata só a dor de cabeça, a gente trata a dor de cabeça e o estômago. Porque para mim, pelo menos no meu caso, na minha experiência, eu tenho algumas assistidas com enxaqueca e é incrível, né? No início, especialmente, bastava mexer na cabeça que ela sentia no estômago. Aí ela trabalhava na cabeça e ia para o estômago, aí trabalhava no estômago e voltava para a cabeça. Então tem uma ligação muito forte. Mas isso aí pode ser, né? E também a gente tem que levar em consideração o seguinte, eu sempre gosto de pensar dessa maneira. Você está doente, mas está e você está sentindo coisas ruins, algumas coisas ruins, tudo bem. Mas está tudo lá, está tudo quieto, tudo quietinho. A partir do instante em que você começa a mexer, você pode sentir coisas que todos esses sintomas que a Rosa falou. Então, assim, são variados, né? E a gente. É tanto que você vê que não continuaram, né? Foi o primeiro momento, foi aquela coisa enquanto estava se reorganizando. E aí estava tudo quieto, fazendo mal, mas estava tudo lá no lugar, né? E assim, eu acho que eu gosto de pensar também dessa forma. Só uma coisinha assim que eu acho que é importante a gente ver nesses efeitos, a lição que eles podem nos trazer, principalmente esses efeitos que não são muito agradáveis, é a busca de equilíbrio, que é o que a natureza busca, né? Quando a gente mexe com a natureza, maltratando a natureza, né, a gente sabe os efeitos ruins que acontecem. Quando a gente cuida da natureza, tem os efeitos bons. Mas até chegar a esses efeitos bons, né, é isso que a Dinélia, eu acho que é essa analogia que ela está fazendo. Você, até chegar a esses efeitos bons, mesmo cuidando da natureza, demora, né? Você precisa realmente ali tratar a terra, trabalhar, jogar água, não, tem planta que não é muita água, tem que ser pouca água, tem planta que precisa mais do sol, outra mais da sombra. Então, eu acho que o organismo nosso, né, humano, embora bem complexo, ele precisa sempre dessa busca de equilíbrio. O enjoo, por exemplo, pode ser provocado por um concentrado muito forte, né? E aí você precisa dispersar, você vai perguntando isso ao assistido, quanto ele pode ser limpeza, né? Então, tudo vai depender aí da observação, dessa busca do equilíbrio. E repito, né? Além das técnicas, você mentalizar e criar esse equilíbrio para passar essa inspiração, essa questão para o assistido. Você vai ficar bem, isso é um efeito, isso vai passar. Se não passar, a gente vai continuar na próxima sessão, tarará, viu? Então, é importante isso. Gente, eu queria também fazer uma ilustração. A gente viu, quando a gente trabalhou os centros vitais, e o fluxo e o refluxo,
E a gente viu perfeitamente as implicações e as relações que se estabelecem entre um centro e o outro. E que, às vezes, um ocasiona desequilíbrio em outro. Então, todos esses exemplos servem para nos mostrar que a gente não pode tratar a ação simplesmente como pontual. A Ana falou o exemplo do estômago, mas foi trabalhado o cérebro. Eu li um livro, já até falei para o pessoal do sábado, que é um livro de médicos, de pesquisadores, de cientistas que estudaram as curas, que eles chamam curas paranormais. E um dos estudados era o Arigó, um brasileiro de Minas Gerais, católico de Minas Gerais, analfabeto, tinha o quê? Tinha até o 3º ano primário. E ele dominava muito bem a farmacologia. E ele aplicava a medicina conhecida como molecular. Então, por exemplo, ele tratou um problema de estômago, mas dando remédio para o cérebro. E Deleuze fez isso quando ele tratou um deficiente da visão, vocês devem lembrar, né? Ele trabalhou o fígado, porque era no fígado a causa do problema da visão. Então, com o desenvolvimento do magnetismo, a gente vai vendo, vai lembrando da questão da integralidade dos centros vitais e dos órgãos por consequente. Então, da extrema relação e interconexão que tem os centros vitais e os órgãos, que a gente tem que ter essa visão para que fique mais fácil a gente ver o tratamento mais adequado. É isso, minhas amigas. Devolvo a palavra para vocês. Eu vou fazer só mais 2 perguntas, tá, gente? Por causa do horário, a gente vai voltar para os slides. A Suelen pergunta: por isso também da seriedade por parte do assistido para o cumprimento do tratamento? Caso ele não seja feito de forma séria, pode levar a pior do quadro do assistido. Aí, essa questão, eu acho que foi a gente dialogando com algumas das coisas que a da Rosa deve ter falado. Bom, essa questão da piora do tratamento não é por causa do tratamento de magnetismo, mas pela própria doença que estaria se desenvolvendo. Se não tenha, nesse caso que você colocou, tá? Digamos que tá tudo ok, vamos colocar, tudo ok com relação magnética, tudo ok com o tratamento, a parte do magnetizador, as outras coisas. Se tem uma certa resistência do assistido, ele não está fazendo a parte dele, ele não está buscando se melhorar, não está tomando os cuidados que a própria medicina coloca, se ele não está fazendo toda essa parte dele, realmente ele vai piorar, a doença dele vai continuar se desenvolvendo, né? Pode ser que o magnetismo dê uma ajuda, dá uma freadinha, assim, digamos, mas se não tem essa parte, pode ser. Eu estou colocando nessa condição, porque há vários fatores, né? A gente também não pode sair culpando o assistido. Tem que tomar muito, muito cuidado antes de dizer assim, o assistido não está fazendo a parte dele. Para a gente tomar cuidado dos julgamentos. E a outra pergunta, que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, eu vou já entrar nesse assunto, é isso. Gostaria de saber se a magnetização de determinado local, dias depois, a dor se desloca para outro ponto. Isso é normal? Sim, pode se deslocar. Se não se deslocar na hora, pode se deslocar depois. Porque quando você recebe um magnetismo, o movimento dos fluidos, ele fica circulando no teu corpo. E quando ele vai circulando no teu corpo, ele pode se deslocar para outro ponto, né? E vai nesse movimento que foi feito, por isso que Deleuze usa muito a questão de baixo, ou de cima para baixo, né? Então, ele vai se deslocar para algum canto. A gente vai falar um pouco sobre essa questão dos arrastamentos ainda, tá? E é isso. Depois a gente volta para ver se dá tempo, porque ainda faltam 2 falas. 2 falas, assim, né? A minha e a do Francisco. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui isso. Então, agora eu vou falar sobre as modificações que devem ser feitas nos procedimentos a partir das observações dos efeitos nos assistidos durante a aplicação do magnetismo. No capítulo 2 desse livro, ele vai te dar
vai te ensinar as técnicas e alguns processos que você usa quando a pessoa tem uma dor, quando ela tem uma doença. Aqui, ele vai ensinar que procedimentos você tem que tomar a partir daquela sensação que ele está sentindo ali naquela hora. Na hora que você está magnetizando. Eu comecei a magnetizar o assistido, ele não está sentindo nada. A partir daí, o que ele sentir, eu vou magnetizar conforme o que ele está sentindo. Claro, eu já vou usar os procedimentos, né? Vamos lá, eu estou tratando alguém que tem enxaqueca. Eu vou utilizar os processos magnéticos para aquela enxaqueca. Eu conheço um procedimento, sempre estou usando aquele, aí vou magnetizar. Só que quando eu estou aplicando esses processos, aí a pessoa começa a sentir um mal-estar, uma dor no estômago, uma vontade de vomitar. O que eu vou fazer quando essa pessoa está sentindo isso? E é isso que ele vai me dar alguns procedimentos do que fazer a partir da ação daquilo que a pessoa está sentindo. Então, ele diz assim, ó, se sente apenas calor, frescor, magnetizar grandes correntes. Então, se a pessoa está sentindo só isso, não está sentindo mal-estar, não está sentindo nada, aplica os longitudinais. E os longitudinais a gente já aplica bastante dentro dos procedimentos que hoje a gente tem aí, né? TDM, TCM, o procedimento que o CEL também utiliza, a gente sempre inicia e finaliza com os longitudinais. Então, a gente vai utilizar esse. Se ela sente dor em um órgão, vamos fazer o quê? Concentrar e arrastar o fluido para as extremidades. Esse daí é uma regra geral que Deleuze usa. E eu particularmente, eu gosto muito dessa técnica, eu uso muito e me ajuda muito e muitas vezes me ajuda bastante quando eu estou magnetizando a pessoa e ela sente uma dor concentrada ali naquela hora, um mal-estar. Eu ia também até complementar, não lembro, deixa eu só ver aqui. Vai já falar um pouco também. Lá quando a Rose estava falando lá dos movimentos nervosos, né? Tem gente que tem taquicardia, que tem umas... Então, né? Da taquicardia ou qualquer movimento nervoso que a pessoa sinta no corpo, a gente usa muito os longitudinais. Ele ensina a aplicar os longitudinais, né? E ensina ainda a fazer esses dispersivos à distância. Aqui ele já fala sobre isso, que você deve fazer de forma mais lenta, mas à distância. E aí, para mim, é um dos recursos que eu mais gosto e que mais funciona, pelo menos comigo, porque daí a gente tem que sempre considerar o indivíduo assistido, a particularidade do assistido e a particularidade do magnetizador. Comigo, eu gosto muito, ajuda muito e geralmente funciona. Se calor ou dor na cabeça, concentrar nos joelhos e depois arrastar os pés. Gente, no livro vocês vão ver que ele coloca, se sentir um calor ou dor na cabeça, você vai concentrar nos joelhos. Ele só coloca concentrar nos joelhos. Esse arrastar os pés, eu complementei, porque Deleuze já deixa muito bem claro isso lá no capítulo 2, que você sempre vai arrastar para as extremidades. Quando você faz uma concentração, seja no cotovelo, a pessoa está com dor no cotovelo, dor no ombro, você vai concentrar no ombro, vai concentrar no cotovelo, mas você sempre vai arrastar depois para as extremidades. Aqui, ele tem essa questão que quando você concentra nos joelhos, é como se você estivesse atraindo os fluidos para baixo, e depois você arrasta até os pés. Eu uso muito essa técnica para dor de cabeça, na verdade, tem outros que realmente funcionam. Então, assim, o legal disso é que você sempre vai experimentando e anotando aquilo que funciona contigo. E aí, aquelas coisas que vão funcionando mais contigo, você pode usar mais, porque algumas vezes vai ser a tua ferramenta de saída. Isso a gente está falando sempre dos procedimentos que você usa enquanto está magnetizando. Não estou falando dos procedimentos que você já estava garantido para aquela doença. Aqui é a partir da mudança que a pessoa sentiu no corpo, né? Continuando. Se sufocação ou irritação no peito, passes abaixo do peito e arrastar até os joelhos. Mesma coisa. Você vai aplicar
Aqui você pode aplicar os transversais, né? Ou então pode arrastar os longitudinais também, da parte de baixo do peito até os joelhos e depois do joelho até os pés. Sempre, você nunca vai deixar concentrado no lugar. Você sempre vai puxar para as extremidades, tá? Então, sufocação ou irritação no peito. Já tive uma assistida e ela sempre sente a mesma coisa. Aí eu tô lembrando do que a Rose falou no início, foi a Rose. Que às vezes o assistido, ele sente a mesma coisa em todas as magnetizações. E aí eu utilizo a técnica que é essa daí, e eu vejo que funciona. Que a pessoa sente como se tivesse um peso. Ela não é, né, aí ela sente a sufocação, mas é como se algo estivesse apertando o peito dela. Aí eu uso esse passe de baixo do peito e depois arrasto. E bastante dispersivo, bastante longitudinal. Até o final. Passa até os joelhos, porque para ficar mais rápido, depois dos joelhos até os pés. Aí aqui, aquela outra, né? Cicólicas, circulação acelerada, não concentrar no peito ou no estômago. Aqui é interessante que no livro ele está falando que geralmente ele está falando com a questão das mulheres que sentem muita cólica. Ele diz que nesse caso que ela sentir durante, você não vai aplicar diretamente no peito ou no estômago, você vai aplicar pelas costas. Depois que você aplicar as mãos longitudinais nas costas delas, você volta para frente, aplica nas coxas, concentra no joelho. Quando ele fala concentra, gente, é em posição de mãos. Concentra nos joelhos, porque ele quer atrair os fluidos, e depois você vai arrastar para as extremidades. Aí depois ele vai falar das dores nas costas. Essa técnica aqui, eu gosto muito de usar ela, ajuda bastante. Eu uso outras complementares, mas ela funciona muito também, que é longitudinais. Quando ele fala dessas longitudinais, você vai começar no início da nuca até o final, lá no cóccix mesmo. Você vai fazer a longitudinal por toda a coluna vertebral, tá? Geralmente funciona. Outra muito bom, aí você pode fazer as fricções, você vai fazendo as circulares, como se fossem umas fricções, ou então apalpando, apertando. Mas aí lembrando, tá, gente? Só se for um conhecido, tiver intimidade. Se não, você pode fazer como se tivesse a distância. Você não precisa tocar, você faz, aqui tá as costas, você faz como se estivesse apertando, mais distante. Então, é só o movimento, mas a tua intenção é fazer como se fossem essas massagens, que ele chama massagens magnéticas, fricções magnéticas, também ajuda bastante. Ele não fala isso aqui, mas ele fala lá no capítulo 2. Se movimentos nervosos, né? Esses movimentos nervosos, isso já aconteceu também, a pessoa entra num estado de... Aqui ele vai falar muito em epilepsia, mas a pessoa pode ficar com uma tremedeira incontrolável no corpo. Segurar os dedos polegares, ele gosta muito dessa relação magnética, particularmente eu também gosto muito, porque eu me sinto muito mais relacionada, né, ao assistido. Então, quando eu seguro, eu sinto mais o assistido, e é como se eu passasse a minha vontade, a minha calma nessa hora. Então, você segura os polegares ou o pulso da pessoa, e com esse sentimento, com esse pensamento de acalmar. E você pode até falar, se acalme, né? Se acalme, vai passar. E depois você vai vai fazer as longitudinais palmares à distância, né? Mas hoje a gente pode complementar, né? Pode fazer as longitudinais perto, em camadas, né? Perto, médio e longe, né? E que isso pode ajudar. Algumas vezes ajuda bastante. Agora, nesse caso, se a pessoa for muito sensitiva, como é que ela é sensitiva, Ana? Eu tenho uma assistida que eu começo a magnetizar, ela já começa a passar mal, assim, ela sente muitas coisas. Então, eu tenho que ter eu não posso chegar com esse intuito de transmitir fluidos, eu tenho que estar um pouco mais à distância, para eu não, como é que se diz, impor os meus fluidos a ela. Tem que tentar ser o mais calmo por isso. Então, eu me afasto, né? Eu sempre faço minhas aplicações mais distantes. Ana, como é que eu vou saber qual é o distante? Só aplicando. Eu pergunto, na hora eu pergunto, eu vou aplicando, eu falo assim, agora, tá melhor? Tá sentindo menos? A pessoa vai dizendo, agora eu tô sentindo menos. Então, eu continuo aplicando a partir daquela distância que para ela ficou bom.
Comigo funciona, vocês também vão encontrar um modo de vocês. E aí, aqui ele diz assim ainda, né? Se dormir, deixar dormir. Como a Rose colocou lá atrás, o sono magnético, ele é natural. Se puder, claro, no céu a gente não tem como deixar a pessoa lá dormindo. Mas se você está aplicando num familiar em casa, o ideal é até aplicar antes de dormir, porque depois que a pessoa dormir, você deixa ela lá. E esse sono magnético, ele vai agir naturalmente no corpo dela, né? Isso vai ajudar bastante. Só que aí ele coloca, na hora de despertar, é bom sempre ou aplicar os horizontais, no nosso caso a gente já aplica os transversais, que é aquele cruzado, né? E sobre os olhos e com a delicadeza chamar. A gente sempre tem que chamar, né? No caso a gente aplica frente e costa, a gente começa aplicando nas costas, aí às vezes o assistido dorme, então a gente vai lá com a maior delicadeza, toca no ombro, ó, vamos virar, tá na hora. Mas assim, sempre com muita calma para que não se torne perturbador. E aí eu coloco aqui, né, o sono magnético é reparador, trabalha naturalmente, frequentemente equilibra e harmoniza o corpo em enfermidades nervosas. Aí, gente, eu recomendo que leia o livro, né? Ele também ele trata no capítulo 2, no capítulo 3, se eu não me engano, deixa eu ver só o último, qual é o outro capítulo. É 7. No capítulo 7, ele vai te dar várias maneiras de como tratar. Aí é a partir dos efeitos, né? A ação, das sensações que o assistido está sentindo. E aí você vai mudar a tua técnica. Claro, você aplicou aquela técnica, o assistido disse, não, melhorou, não estou melhor. Então eu volto para o procedimento que eu estava aplicando para a doença, porque é como se eu cuidasse da doença, eu tenho um tratamento específico para a doença, mas quando vai variando ali as sensações, eu vou tendo que tratar na hora aquela sensação que ele está tentando deixar o mais confortável possível. E aí, lembrando daquilo que a Rose falou, se o assistido realmente ficou insuportável para ele não quer mais, tem que respeitar. Tem que respeitar o que ele quer. Agora a gente tenta argumentar, dizer, olha, vai já passar, vamos continuar, porque daí melhora. Mas se não, a gente nunca pode impor. E sempre tentar se adequar às necessidades do assistido. Eu ia falar mais alguma coisa, um exemplo que eu ia dar aqui em relação a essa questão da assistida, porque tem gente que fica, eu tenho uma assistida que ela sempre sente a mesma coisa. Só que, como ela se observa, ela já sabe que aquilo vai fazer bem. Por exemplo, eu aplico um sopro quente nela, ela sente dor, muita dor, mas ela quer o sopro quente, porque ela diz que depois do sopro quente, ela diminui a dor, né? A dor vai aliviando, aliviando, e ela passa tempo sem sentir dor. Então, uma vez eu fazia quente e frio, e ela disse assim, não faz o frio, que não é bom para mim, é insuportável, não gosto, e não me ajuda. Ela disse que é como se é como se eu neutralizasse a ação do sopro quente. Então, quando ela disse, não, faz só o sopro quente, eu comecei a fazer só o sopro quente nela. E eu percebi realmente que estava ajudando. Então, quando eu observei que estava ajudando, eu parei de fazer a outra aplicação. Então, é muito da nossa observação. Por isso, a importância de a gente anotar os procedimentos que a gente está usando, as sensações do assistido, porque com as sensações do assistido, ele vai me dando esse espelho para eu saber como é que tá os meus procedimentos também. Pronto, agora eu vou passar para o Francisco. Deixa eu só fazer chamar a atenção, só para que a gente... a Ana falou e a gente fala também aqui, quando a gente diz que arrasta a dor até as extremidades. Ela fala, e a gente comenta também,
porque a gente já sabe que deve passar das extremidades. Então, assim, ter sempre cuidado que esse arrastamento é para além das extremidades, porque a gente já teve caso, né, que de tirar do joelho e para o pé, então, assim, é além do pé, além das mãos, tá certo? Muito bem. Boa, Dinélia. Bom, então, comecemos, né? Deleuze traz um conjunto de orientações para o magnetizador na lida com o seu assistido, né? Esses slides, vocês, quem tiver com o livro aí, quiser dar uma olhada, está na página 48. A primeira orientação diz assim: quando terminar a sessão, fixar horário e manter compromisso, se puder, todos os dias, mesmo no mesmo horário e no mesmo local. Nós do CEAL, a gente não pode ter, a gente não tem essa disponibilidade de fazer todos os dias, né? E a gente tem um horário um horário único. Como é que acontece esse horário único? É um horário que é por ordem de chegada, né? E aí a gente cria uma sequência, porque, por exemplo, as crianças têm prioridade, a pessoa pode ter chegado primeiro, mas aí se trata de uma criança, por exemplo, uma criança autista, então ela tem prioridade. Ou uma gestante, né? Ou uma pessoa muito idosa. Enfim, a gente vai estabelecendo esses horários e aí se cria uma rotina. As pessoas já sabem que o horário é aquele. Tem variação? Tem, porque às vezes o magnetizador demora um pouquinho mais, às vezes ele demora um pouquinho menos. Claro que todas as magnetizações têm uma história diferente, cada dia é um caso novo, é uma magnetização nova. Então tem reações novas também, ou tem mais facilidade num dia, né? Então, no CEAL a magnetização ocorre nas quintas-feiras, a partir das 7 horas, quando a gente começa a receber as pessoas. O tempo de cada assistido varia entre 20, 30 e às vezes até 40 minutos, né? Mas cada magnetizador tem no máximo, são 3 hoje, né? Mas no máximo 4 assistidos, para não cansar muito o magnetizador. Então, as magnetizações acontecem no andar de cima do CEAL e a gente usa como recurso as macas, né, tratando o paciente, o assistido deitado, né? Alguns que a gente ainda não pegou, pelo menos que eu saiba, nenhum assistido com uma doença contagiosa, com risco de contágio. Caso isso aconteça, a gente tem, assim, desculpa, eu já peguei um assistido que ele estava, mas não acho que não era contagioso não, ele estava com processo alérgico e a pele estava escamando, mas eu acho que era muito mais um problema interno do que contagioso. Mas enfim, a recomendação de Deleuze é que o magnetizador tenha o cuidado necessário para que ele não venha estabelecer um contato muito próximo e receber fluidos do assistido, né, que ele acaba se contaminando. Então, todo cuidado a gente deve ter para com isso. Outros cuidados de natureza do próprio magnetizador por exemplo, casos de gripe, de tosse, né? Ter esse cuidado para que ele não leve, ele não seja agente transmissor de algum problema. Na terceira orientação, ele diz assim: ao terminar a sessão, ideal o magnetizador receber passes longitudinais para se desvencilhar dos fluidos. Caso não possa se automagnetizar, passa as mãos sobre os braços e sacudir as vezes. Então é um recurso também que a gente faz nesses casos. A gente pegou um assistido que a gente teve muito desgaste ou que tem um problema de contágio. Então tem duas opções: a gente fazer a automagnetização e fazer uma espécie de higienização fluídica, né? Esse é um termo que acabou de surgir.
Mas para que a gente possa também se abster de reter fluidos impróprios ao nosso perispírito, né? E a outra, pedir um colega, no intervalo de uma sessão, que nos ajude com passos longitudinais para fazer essa limpeza fluídica, ok? Pode passar, Aninha. O outro cuidado que Denise chama com relação à questão alimentar, né? Os excessos especialmente, e a qualidade do alimento que você deve estar ingerindo. Tem alimentos com bastante gordura, que dificultam a digestão e dificultam também a magnetização. Dificulta os movimentos, causa sonolência. Então, a gente tem um cuidado com relação à questão da alimentação. E geralmente após a magnetização, os magnetizadores do CEAL estão famintos. A gente leva um lanchinho lá, né? Que é o pronto-socorro dos famintos. A gente tem lá um lanchinho, porque realmente dá muita fome. E sono também, né? Dá muito sono, porque tem desgaste fluídico. Então, esse cuidado com a alimentação, ele serve para mediúnica, ele serve para magnetização, ele serve para o passe, né? Então, ele tem que ser observado com muita atenção. Em caso de fadiga, aí recomendação, ar puro e sol. São reparadores para estabelecer o equilíbrio do magnetizador, para nós espíritas. A prece é fonte viva de frutos salutares junto aos nossos anjos de guarda. Como a gente está no CEAL, você pode ter uma espécie de determinada sessão, você pode sentir uma certa fadiga. O que você vai fazer? Não tem sol, não tem ar puro, você está lá condicionado. Então você recorre à prece, você faz um recolhimento, faz uma prece, faz uma respiração diafragmática, para que você possa voltar a reaver as forças, né? Reaver a harmonia fluídica e aí, por fim, a questão da fadiga fluídica, certo? Então são esses cuidados que a gente tem. Acho que deve ter mais um, Ana. Acho que não, né? Tem. A invasão, pois, dos maus fluidos, cumpre se opõe aos fluidos bons. E como cada um tem no seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, todos trazem consigo o remédio aplicável. Trata-se apenas de purificar essa fonte e de lhes dar qualidades tais que se constitua para as más influências um repulsor, em vez de ser uma força atrativa. O perispírito, portanto, é uma couraça a que se deve dar a melhor têmpera possível. Ora, como as suas qualidades guardam relação com as da alma, importa se trabalhe por melhorá-la. Allan Kardec, esse pensamento importantíssimo. É importante ele destaca o seguinte, que nós temos em si essa força, que nós somos capazes de nos blindar usando o que ele chama de couraça. Mas é claro que para isso a gente tem que ter recolhimento, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter prática, tem que ter devotamento. É por isso que todos nós, todo o trabalho que se faz na casa espírita, antecede de um recolhimento, para que você estabeleça uma conexão, uma relação, para que você sintonize com o que você quer fazer, que você busque a ajuda dos bons espíritos, a assistência dos anjos guardiões. Tudo isso nos auxilia nessa questão do fortalecimento do espírito, para que a gente possa repulsar a influência dos miasmas, não sei se esse termo é espírita, né, dos miasmas que tanto mal fazem a desorganização perispiritual. Então, esses conselhos são essa fala de Kardec, ela serve, né, para o nosso dia a dia. Ela ultrapassa essa questão da
da simples magnetização. Ela chama a nossa responsabilidade como artífice de nossas vidas, né? Ok, então era isso que eu tinha para dizer. Espero que vocês possam ter entendido. E se houver alguma pergunta e a gente tem a capacidade de responder, estaremos às ordens. Se não, eu passo para a Ana. Engraçadinho. Gente, o povo tá aqui. Gente, já são 9h25, tá? Para quem achou que era pouca coisa, pelo contrário. Tem muito comentário aqui. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta. Vou escolher pelo menos 2 e a gente continua, né? Essa pergunta aqui é bem interessante, né? Que a Vanusa trouxe lá do Deleuze. Até se encontram alguns que, depois de haver obtido desde o primeiro dia os mais notáveis e proveitosos resultados, acabam por se acostumar e passam a não obter já o menor alívio nem perceber a menor impressão. O magnetismo já não está causando nenhum efeito ao assistir o que fazer. Bom, a gente teria que estudar o outro lado, né? Porque esse quadro aí existe, mas ele é bem raro, tá? Mas a gente teria que ver o outro lado, por exemplo, o lado do espiritual. Será que o assistido está fazendo a parte dele? Será que ele está cumprindo as outras questões? Porque às vezes o magnetismo ele para de tratar, mas é como se o assistido parasse, repelisse, ou então parasse de receber, é como se ele se acostumasse mesmo. E aí existem alguns casos que poderia ser assim, só que a gente teria que ver, a gente realmente teria que observar. E no nosso caso, o que a gente faria? A gente evocaria o nosso guia espiritual, né? Dr. Demer, se a gente for Paulo de Tarso, o guia do Paulo de Tarso, para saber, ou então o anjo da guarda do assistido, para saber o que é que está acontecendo. Lembramos aqui que a gente está falando do magnetismo em Deleuze, mas a gente utiliza a parte espiritual, né? Então a gente tem outros recursos nesse sentido para ver se realmente o magnetismo pode dar. E a gente sempre faz. Quando a gente vê que tem alguma coisa complicada, a gente evoca o anjo da guarda para saber se as técnicas são aquelas, se tem que mudar, se o assistido não pode ser, não pode ser aliviado ou curado com tratamento. A gente faz essas perguntas. E só com observação a gente vai percebendo, porque às vezes é uma prova, né? Tem essas questões que o Espiritismo responde. Agora, também tem que ver, Ana, tem que ter o cuidado de verificar muito bem essa questão assim, que o magnetismo não está mais fazendo efeito. Depois, se você tiver certeza de que ele não está fazendo efeito, e você estiver bem embasado nessa afirmação, e aí você vai recorrer às dicas que a Ana deu. Porque às vezes é como a Ana disse, ó, por exemplo, eu tenho um assistido que eu trabalho com ele há um montão de tempo, ele teve uma melhora e não tem melhora. Não tem mais uma melhora substancial. Mas por quê? Ele tem um problema no qual ele se expõe a excesso de temperatura que são péssimos para ele. Como é que você vai resolver isso? Que afeta a condição dele que você está tratando. Ele melhora, aí entra numa condição climática, por exemplo, ele entra numa cama frigorífica e sai para 40 graus. Da cama frigorífica direto para o calor. Então é muito complicado você conseguir um avanço, né? Agora, outros avanços ele está conseguindo dormir melhor, ele não ronca mais. Agora, ficar bom do seu problema não ficou. E também tem o que a Ana falou, às vezes é uma questão de merecimento. Lembrando que o próprio Deleuze diz, nem todas as doenças são curáveis, né? O alívio e a cura para algumas doenças. Melhor isso, falar a questão de prova, né, Francisco? Melhor uma questão de prova. A Socorro está perguntando, a agitação e insônia podem ser efeitos ostensivos? Podem, mas essas aí podem ser trabalhadas, tá, Socorro? Porque às vezes é uma condição, a questão de agitação e insônia, nesse sentido que você está falando, é uma dificuldade do espírito. A pessoa que tem dificuldade ela não dorme, porque ela não consegue ir para a questão da calma, não consegue trazer a calma de espírito, não consegue
se tranquilizar, ter fé, né? Então, assim, isso aí teria que tratar o espírito. Por isso que tem coisas, gente, que a gente tem que tratar o espírito e o corpo. Só uma coisa ou outra não resolve, né? Um ajuda o outro. Então, tem coisas que fazem parte da própria dificuldade do espírito. A gente tem que lembrar disso. Tem outra aqui. Tinha uma outra. Acho que foi da Nájila, que ela perguntou. Quando faço o magnetismo à distância, se a pessoa estiver muito dispersa, eu tenho dificuldade de concentrar. O que posso fazer nesse caso? Vou passar para Ednélia, que gosta dessas questões. Mas, só colocando, Ednélia, eu sei que foi a Nájila, eu entendo a situação dela. A Nájila, ela tem ela é muito sensitiva, ela é médium, e ela tem essa questão de sentir o que o assistido está sentindo. Não é a primeira vez. Aí ela disse, se ele tem dificuldade de concentrar, eu também tenho. E aí, como é que eu faço? Vale, o microfone não quer abrir. Não, é o seguinte, na verdade, a gente tem que pedir a ele para ficar, né, em sintonia, em prece e tudo mais, mas a gente tem que se abster um pouco disso, porque vejam que você está tratando de uma questão de concentração, mas poderia ser a dor dele, poderia ser qualquer uma outra situação em que se refletisse em você. Então, assim, a gente teve até uma pessoa que tinha terminado o curso com a gente e que ele passava completamente mal quando magnetizava alguém de assimilar, né, o que o outro sente. Então, se você quer continuar ajudando, fazendo o trabalho, você tem que se abster dessa parte e buscar também conversar, né? Porque, assim, se você está notando que a pessoa está dispersa, é bom para o próprio tratamento que ela chegue junto, né? Como a gente diz, que entra em prece, fica em oração recolhida. Mas, assim, aqui você utiliza a sua sensibilidade para melhorar. Eu acho que está tocando alguma coisa. Eu acho que não sei se é quando está se movimentando. Deve ter sido o microfone. Tudo bem. Então, assim, utilizar essa sua sensibilidade para ajudar nesse sentido, de falar, né, com a pessoa, vamos tentar e tudo mais. Mas é algo que precisa se abster um pouco e continuar seu trabalho. Eu queria só dar um exemplo, Ana. Eu queria dar só um exemplo dessa questão da concentração que a Ednélia faz. Uma vez eu estava assistindo uma palestra no CEAL e lá tinha um garotinho, uma criança de 6, 7 anos, autista, e ele chorava a reunião toda. Toda. O Cícero falando e ela chorando. E o Cícero não deixou de dar palestra. E tinha pessoas lá atrás, tinha pessoas lá na frente, incomodadas com o choro da criança. Mas o Cícero não tirou o foco da palestra. Então, isso é um exercício também. Porque a gente não pode pensar que só pode trabalhar no ideal. Não. Você tem que trabalhar em todas as condições. É claro que planejando para alcançar o ideal, mas sabendo que em algumas situações você vai encontrar esse tipo de dificuldade, infelizmente. É isso, Ana. É isso, gente. Tem tanta pergunta boa aqui. Infelizmente, a gente não vai poder abordar. Eu vou tentar responder algumas, tá? Lá no chat do Face, depois que terminar. Mas eu adorei a participação de vocês também, as questões, as reflexões, né? O pessoal... Gente, eu queria dizer que tem muita gente aqui que fez o curso ano passado, né? Roger, Socorro. Tem gente fazendo a parte tática. Tiane, que fizeram o curso no ano passado, já são trabalhadores do CEAL, mas estão aqui fazendo e estão trazendo suas reflexões, seus pensamentos, experiências. Isso é tão legal, é muito legal mesmo, assim, ver a coisa se desenvolvendo, né?
E, além disso, eu queria parabenizar o grupo da Júlia, Vanúzia, Luzia, acho que tem outros que eu não lembro agora, não, a Denise, que estiveram estudando esse domingo, passaram uns vídeos para a gente de como estão lá, exercitando o magnetismo, tem uns tirando as dúvidas dos outros, estudando, imprimiram o quadro Centros Vitais. Eu achei aquilo a coisa mais linda. Eu vou botar assim na parede, imprimir o quadro Centros Vitais. Isso é muito, muito legal, viu? Parabéns, continue firme e forte aí nos estudos. A Elaine dizendo que já vai revisar os vídeos, é isso aí, viu, gente? Que maravilha. Amo vocês, adoro estar aqui com vocês. E só para finalizar, vou passar a programação de novo. Então, próxima terça, vamos continuar estudando esse mesmo tema, tá? Parte 2, vamos falar um pouco mais complexo, vamos falar de crises, vamos falar de outras coisinhas que vai exigir, por isso que a gente dividiu em 2 partes. Então, é esse mesmo tema. Amanhã, o estudo da Revista Espírita, às 19h30. Resposta do senhor Allan Kardec, a Gazette de Lyon. Na quinta-feira, a gente tem o estudo e aplicação do magnetismo espiritual, com Ednélia Menezes, às 20 horas, o tema Compreendendo as Leis Morais. No sábado, temos tratamento espiritual, com temos trabalhadores da última hora, e na segunda, no sábado às 19h30, tá? Sábado às 19h30. E na segunda, a gente tem às 19h30 o estudo do Livro dos Espíritos, viu? E é isso, Francisco, tá contigo. Vamos lá, gente. A gente vai aproveitar e vai fazer o nosso recolhimento. Desafio para todos nós que nos propomos a magnetizar, a todos nós que nos propomos a ser intermediários dos espíritos, que nós alcancemos o foco, o recolhimento e a conexão com Deus, com Jesus e com os espíritos amigos. No dia 2 de novembro, o mundo comemora, homenageia, melhor dizendo, aqueles que habitam a pátria espiritual. E é a Ele, Senhor Deus, que nós homenageamos, levando o nosso carinho e o nosso agradecimento a todas essas almas que estiveram conosco na condição de pai, mãe, irmão, tio, amigo, a todos aqueles que compartilharam suas vidas, que deixaram suas lições, que deixaram suas contribuições, a todos aqueles que se equivocaram na sua vida e que precisam reaprender e refazer seus passos, aos ministros de Deus que possibilitam a ajuda, que possibilitam o trabalho da magnetização, aos nossos anjos de guarda que velam por nós e que se esforçam diuturnamente a nos amparar, a nos consolar. Nós somos gratos, ó Pai, por Tua luz que dissipa as trevas do orgulho, do egoísmo e faz nos retirar das sombras que nos mantém cativo. Da palavra, Senhor Jesus, que nos traz o conhecimento e com ele a verdade. E com a verdade, Senhor, nos traz a libertação. Obrigado, Senhor Deus, por enviar Teu Filho como mensageiro da Boa Nova, que nos prometeu, Senhor, as bem-aventuranças
a todos nós, os aflitos do corpo e os aflitos da alma, a todos aqueles que perderam a esperança e a fé, que todos nós possamos receber nessa noite, ó Pai, o Teu bálsamo bendito, a Tua luz misericordiosa e o Teu amor, que cobre uma multidão de pecados. Envolve-nos com Tua paz, com Teu amor, e permanece conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Assim Gente, seja. deixa eu só fazer uma correção. Segunda-feira, a gente vai ter a nossa comemoração no Dia dos Mortos. Eu falei do livro, mas não vai ter, não. Eu falei do estudo do Livro dos Espíritos, mas não é. Comemoração do Dia dos Mortos vai ser às 18 horas. Eu só não tenho certeza se vai ser pelo Face, se vai ser pelo YouTube, mas a gente vai estar divulgando, se isso deve confirmar, tá? Mas segunda-feira que vem é a comemoração do Dia dos Mortos às 18 horas. Viu? E aí, um abraço, gratidão a cada um de vocês, o povo aqui agradecendo. Abraço, gratidão nossa também. É isso. Até a próxima. Essas terças-feiras enchem a gente de alegria, revigora, né? Hoje estava muito cansada, mas não pensei em nenhum momento não vir. E aí parece que tudo passa, né? E a gente parece mesmo, renova, né? A gente se renova aqui nessa troca com vocês. Certeza. Gratidão. Vou saindo aqui, vamos se despedindo do povo. Um beijão, gente. Boa noite a todos e a todas. Durmam bem. Boa noite, até a próxima terça, se Deus quiser. Continuem estudando que vocês conseguem. Segundo tempo. Isso, segundo tempo desse estudo. Muito bem, muito bom. Muito bom. Estar com vocês. Um abraço. Tragam as dúvidas para a próxima terça. Irmão. Isso.